Doutor, eu sinto a minha boca arder o tempo todo. Parece como se eu tomei alguma coisa quente e queimou a boca. Então parece que eu comi uma coisa bem apimentada. E a boca fica ardendo o tempo todo, 24 horas. Eu acordo, já tá ardendo, eu vou dormir, tá ardendo. Tá sempre ardendo, isso me incomoda muito pra eu comer, me incomoda muito no meu dia a dia. O que eu tenho? Eu tô muito preocupado porque é uma coisa que já tá há vários meses e eu não sei o que é. Nunca passou, nunca melhorou. Eu vou em diversos médicos, já fui em otorrino, já fui em tudo. E ninguém encontra nada na minha boca. O que eu posso ter? Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Daniele Salles. Eu sou dentista e sócia da Clínica Ler em Brasília. Tô hoje falando com vocês aqui do Japão, seguindo a minha viagem de férias. E vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a síndrome da ardência bucal. Gente, então eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês um pouquinho da minha viagem aqui no Japão. Agora eu não tô mais em Tóquio, eu tô numa cidade que chama Kanazawa. Fica do outro lado da costa japonesa. Então Tóquio tá numa extremidade, Kanazawa tá outra extremidade, fica aproximadamente 500 quilômetros. A ilha do Japão ela é bem estreitinha, né? E é uma cidade menorzinha, tem 500 mil habitantes, mas é uma cidade muito charmosa. É bem conhecida no Japão pela gastronomia, eles falam que é a meca gastronômica do Japão. E aqui também tem uns jardins japoneses lindos, lindos, lindos. Eu parei aqui agora num santuário shintoísta, eu vou mostrar pra vocês aqui a imagem. É um lugar bem legal, ó. Tá? Tem vários desses santuários pelo Japão todo, cada cidade tem diversos desses santuários. Esse aqui é um deles que a gente parou aqui na nossa caminhada pelo Japão. Bom, mas a gente estava falando sobre a síndrome da ardência bucal, né? Vamos falar um pouco sobre isso então. Gente, isso é uma doença, tá? Ela é muito, muito mais predominante em mulheres, muito mais comum. Normalmente acontece a partir aí dos seus 50, 60 anos, mas já vi acontecer, tem vários pacientes meus que têm uma idade mais baixa do que essa, que já tem a síndrome da ardência bucal. Tem homem também que tem essa doença, mas como eu falei, é bem mais comum em mulheres nessa idade, nessa faixa, tá? Como que é a origem, né, dessa doença? Então, ela acontece muito em quem está em crise ou de depressão, ou de ansiedade, tá? Ou passou por algum problema e deixou a pessoa mais preocupada, enfim. Normalmente acontece com mulheres em depressão, tá? É o mais comum. Mas tem que ter alguma alteração, assim, psicológica. Às vezes a pessoa não sente que ela tá com problema, mas normalmente sim, tá? Eu vou explicar pra vocês por quê. Bom, o nosso cérebro é quem comanda todo o nosso corpo, certo? Então, se eu quero movimentar aqui os meus dedos, eu mando do meu cérebro para os meus dedos o comando, movimente os dedos e eu vou conseguir movimentar. Mas se eu corto, tá, essa comunicação entre o cérebro e a extremidade da minha mão, que seriam os meus dedos, eu vou mandar a comunicação, ó, movimento os dedos e não consigo movimentar. Isso é o que acontece quando a pessoa, por exemplo, perde o movimento das pernas, dos braços, quando tem algum acidente, por exemplo, fica ou tetraplégico ou paraplégico. Bom, e se eu der uma anestesia, por exemplo, quando eu vou tirar o siso, eu vou lá, eu aplico um agente químico, que é um medicamento, é um anestésico ali na região, e aquele anestésico ele vai bloquear, né, o sinal doloroso que eu vou fazer para o meu cérebro. Então eu continuo fazendo ali a cirurgia, eu faço corte na gengiva se tiver que fazer, eu removo o dente, faço tudo e você não sente a dor. Mesmo assim eu tô fazendo, então eu tô enganando o seu cérebro porque eu tô bloqueando quimicamente essa comunicação, né, por um agente químico. E e se acontece, por exemplo, desse agente químico estar no meu cérebro? Então, por algum motivo, tem uma alteração química cerebral e aí eu começo a sentir algumas alterações físicas no corpo sem que realmente tenha essa alteração física. Isso é o que acontece na síndrome da ardência bucal. Então,
Os pacientes chegam lá no consultório e falam pra mim, mas doutora, eu já fui em vários dentistas, fui em vários médicos, fui em otorrino, fui em tudo quanto é lugar, já não aguento mais, que eu tô assim já há meses, às vezes há anos, tá? Tem paciente que já chegou lá no meu consultório que tava com a síndrome da ardência bucal sem tratamento há 5 anos, sentindo a boca arder 24 horas por dia. Então, eu vou nesses médicos, nesses dentistas, eles olham a minha boca e falam que não tem nada. Mas eu sinto queimar a boca. A pessoa realmente sente a queimação, realmente sente como se tivesse... É bem claro esse pra mim, é como se eu tivesse tomado um líquido quente que queimou minha língua e eu fico sentindo aquilo ali arder e queimar o resto do dia, o tempo todo, tá? Bom... Quando a gente olha a boca desses pacientes, realmente ela tá perfeita. Então não tem nenhuma afta, não tem nenhuma ferida, não tem nenhuma lesão em boca, nem em bochecha, nem em céu da boca, nem em garganta, nada, tá tudo perfeito. Mas a pessoa sente queimar. Então a alteração é no cérebro, tá? Então é uma doença que a gente fala que a origem é psicossomática, ela tem uma origem cerebral, não é uma origem local aonde você sente o sintoma, tá? Então, você teve um desarranjo químico cerebral. Por conta desse desarranjo, você começa a sentir alguns problemas. Por exemplo, tem gente que tem gastrite, tem gente que começa a ter vários problemas no restante do corpo. Às vezes pode ter prisão de ventre ou o contrário, que a gente chama da síndrome do intestino irritável, por exemplo, que a pessoa tem diarreia quando fica nervosa. Não tem nenhum problema físico ali no intestino da pessoa, mas ela, quando fica muito nervosa, tem essa alteração química no cérebro e aí realmente solta o intestino. É a mesma coisa ali na boca, tá? Então, por isso que eu falei no início do vídeo que normalmente as pessoas estão com algum problema, ou depressão, ou ansiedade, às vezes crise, síndrome do pânico, tem muito paciente também que tá? E como que a gente trata, então, essa doença, tá? A gente trata com medicamento controlado, tá? Que é estabilizador de humor ou antidepressivo, tá? Normalmente a gente trata com um medicamento que se chama clonazepam, tá? Mas quem vai te medicar isso? Você vai se automedicar? Não. Você precisa primeiro fazer o diagnóstico com o estomatologista, que é quem trata essa doença. Ele vai avaliar sua boca para realmente confirmar se não tem nenhuma alteração na boca, em língua, nenhuma ferida ou alguma outra doença, tá? Como, por exemplo, o líquen plano, uma doença que pode causar essa ardência na boca também. Se não tiver nenhuma doença, aí sim, se for diagnosticado como a síndrome da ardência bucal, ele vai te passar um remédio controlado e vai te acompanhar ao longo do tempo. Só o estomatologista, só o dentista que vai te acompanhar? Não, porque a causa não é na boca, a causa não é bucal. A causa, a gente já viu, né? Eu já expliquei pra vocês, é cerebral. Então você precisa fazer também uma terapia, tá? Um acompanhamento com um psiquiatra pra... se você não sabe qual é a causa, normalmente a gente sabe, nem sempre a gente quer aceitar, mas a gente sabe, né? Mas se você não sabe qual é a causa, então para descobrir a causa, o que está te atormentando, o que está te deixando assim lá no fundo com esse desequilíbrio emocional, para estar tendo esses sintomas na sua boca, tá? Gente, nosso corpo é uma máquina perfeita. Se tem alguma coisa em desequilíbrio, uma hora ou outra, tudo vai começar a ficar errado, né? Então, é o nosso corpo pedindo socorro, né? Eu falo isso muito para os meus pacientes que vão no meu consultório procurar com essa doença. Os pacientes normalmente choram, se emocionam muito, porque nem sempre elas querem aceitar a doença, nem sempre elas querem aceitar a depressão, né? Elas acham que não, que tá tudo bem. Não, doutora, mas eu já sinto isso já tem muitos anos. Sim, e nada me aconteceu nesses 2 últimos anos pra cá que tenha me deixado mais triste, mais chateado, mas nem sempre a causa é um acontecimento ali focal, né? Tem gente que fica anos se arrastando, fica anos ali se deprimindo, se preocupando mais com a vida dos outros, dos filhos, dos netos, do marido do que dela mesma, né? Não se cuida. Isso tudo o nosso corpo sente, uma hora ele pede socorro. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre a síndrome da ardência bucal. Se esse for o seu caso, procure um estomatologista, tá? Tem tratamento. Quando você começar a fazer o tratamento, você vai sentir o alívio dos sintomas, tá?
Tem outros tratamentos, se você também não quiser, não quero tomar remédio de jeito nenhum, então você pode fazer só terapia. Ou tem a hipnose, o tratamento com a hipnoterapia também, que é muito legal. Tem o tratamento também com acupuntura, então tem outras formas de tratamento que não seja por remédio controlado, tá? Mas às vezes o remédio é importante para dar um pouquinho desse equilíbrio químico no cérebro, né, inicialmente, e depois você mantém só com essas terapias alternativas que não seja medicamento. Se esse não é o seu caso, mas é o caso da sua mãe, de algum conhecido seu, mostre esse vídeo para ele, compartilha, tá? Tem muita gente sofrendo com isso diminui muito a qualidade de vida das pessoas e é muito fácil de se tratar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Eu vou continuar postando vídeos aqui da minha viagem no Japão, das minhas férias. Se ficar alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer tirar dúvidas de vocês. Entra também no site da minha clínica fica em Brasília. O site é www.clinicalerio.com.br, Alério com 2 L's. Vai ser um prazer te atender se você quiser ir até Brasília, tá? Para me conhecer. E se você quiser seguir também nas redes sociais, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o meu Facebook e o meu Instagram pessoal. Você pode me seguir, tirar suas dúvidas e entrar em contato, tá legal? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!